atrasado, com Cristo ao meu lado, vou chegar ali. Não haverá mais dor nem saudades, só alegria, paz e felicidade. Ando, não me canso, pois meu alma é o porvir. Muitos dizem que estou atrasado, Especiais são ouvidos do Vale. Venha preparar sua ceia natalina com os melhores preços. muitos dizem que estou atrasado. Estamos vindo do Vale para você poder encontrar aí a Texas Roadshow 17,99, quilo do preço, tem pele, toda fila, todo de 99. E também está em promoção de primeira partida de 25,99, concorrendo do Vale situado próximo à entrada do loteamento Antônio carne de panela, 2,99. Sozinho trilhei por caminhos, pisei assim, não pude encontrar um lugar onde houvesse refúgio e ali finalmente poder descansar. Alguns que parecia bom, mas eram de morte, seu fim era amar. Mas achei o caminho certo, vou trilhar por ele até o final. Ali não haverá mais dor nem saudades, só alegria, paz e felicidade. Ando, não me canso, pois meu alvo é o porvir. Muitos dizem que estou atrasado, com Cristo ao meu lado, vou chegar ali. Dizem que estou atrasado, com Cristo ao meu lado, vou chegar ali. Ali não haverá mais dor nem saudade, só alegria, paz e felicidade. Quando não me canso, pois meu alvo é o porvir. Muitos dizem que estou atrasado, com Cristo ao meu lado, vou chegar ali. Muitos dizem que estou atrasado, com Cristo ao meu lado, vou chegar ali. A minha terra, quem protege agora é o Senhor, que esteve morto, mas ressuscitou. Ele está vivo para nos guardar. Ele não foi tirado da água por um pescador, mas quando a água viu este Senhor, se abaixou para ele por cima andar. Ele jamais foi carregado pela multidão, mas sempre teve dela compaixão, multiplicando os pães para comer. Nunca mandou fazer novena e nem romaria, mas deixou certo que haverá um dia que numa nuvem vai aparecer. Ele não fica preso num
Mas a natureza ficou revoltada ao ouvir seu grito e vê-lo expirar. Então fizeram o filho do homem, vindo sobre as nuvens com poder e glória, pronto pra reinar. Ao fim da peleja com sua igreja, ele vai morar. Não é preciso viajar de longe para o visitar. De qualquer lugar que você chamar, ele está pronto para te atender. Acender velas para ele te ver. De qualquer lugar que está você, ele te Você pode até não estar vendo agora sua mão, mas ele estende sobre a multidão, abençoando quem dá glória a Deus. Você pode até não estar vendo também os seus pés, mas ele caminha entre os fiéis, só revelando o mistério dos céus. Ele não vive sendo carregado para todo lado, ele não é santo fabricado, que qualquer dinheiro se pode comprar. Quando ele se move, o vento e a nuvem lhe servem de carro. Ele não é santo feito de barro, mas é Deus no céu, na terra e no mar. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória, pronto para reinar. E tendo aparecido, e tudo se cumprido. Ao final natural, faça dos seus alimentos o seu remédio. A Empório Natural, onde você também encontra o ingresso. Hoje tem festa, viu? Na ABB, primeiro mês de segunda, a vai estar com a gente hoje ao vivo. Essa festa do Mini Play presente, e você é o nosso convidado especial. Hoje, em nome da Empório Natural, também da Casa dos Fios. A Casa dos Fios, você encontra fios para fazer o seu carro, fios de qualidade, com preço baixo. Bom dia, a paz do Senhor Jesus para todos que me ouvem. Em Romanos 10:17, a Bíblia diz: de sorte que a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Em Efésios 4:5 está escrito que só existe uma fé. Então nós vamos falar da fé. E essa fé, a Bíblia diz que é a palavra de Deus. Vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por isso que nós viemos falar da fé. Da única fé que existe. Porque só existe uma fé. Olha, seu irmão. E essa fé, a Bíblia diz que é um só nome. A Bíblia fala em Atos 4:12. Nenhum outro nome há salvação. Nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos.
Por isso que a Bíblia diz, né, que só existe um divino, uma só divindade. A Bíblia diz que toda divindade está corporalmente em Jesus Cristo, porque Ele é o grande autor e consumador da fé. É o que a Bíblia diz, que Ele é o grande autor e consumador da fé. Neste mundo existem milhares de senhores, milhares de senhoras, milhares de deuses. Todo mundo tem sua crença, cada um tem sua fé. Mas a Bíblia diz, no livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 9, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. No versículo 8, e antes desse que a gente leu, está escrito assim: tende cuidado para que ninguém vos faça peça sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo o rudimento do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. R$49,90. Você olhou esses aqui? Às vezes as pessoas, ela diz não, mas não. A velha maioria diz, aos cristãos, seguidores de Jesus, aqueles que servem a Jesus, aqueles que é seguidor de Bíblia, seguidor do Evangelho, aqueles que obedecem o Evangelho, gostam de julgar as pessoas, gostam de determinar a palavra, gostam de determinar a palavra de juízo. Olha só, meu irmão, a Bíblia diz que esta palavra é ela que julga. Desejamos a todos os clientes e amigos um Feliz Natal! A Bíblia diz que esta palavra é ela que julga para condenação e também absolve a condenação. Porque a Bíblia diz, Jesus falou, eu a ninguém julgo, mas as palavras que eu vos estou falando, essa há de julgar o homem. As palavras que saíram da boca de Jesus, essas mesmas palavras têm poder para condenar você se você não acreditar nelas. A Bíblia diz, no João 8,51, o Senhor Jesus disse, se vocês guardarem a minha palavra, vocês nunca verão a morte. Esse mesmo Senhor, meu irmão, esse mesmo Senhor que tem poder para tirar da condenação e da morte, é o mesmo que condenará aqueles que não acreditam nele. Ah, entendi. Ok, Batata. Jingle bells, vamos lá. Chegou a hora de comprar, meu amigo e amiga. Chegou a hora de fazer as suas compras. Cacau Show, um chute de chocolate na rosa. Pra gente já financeira. Cacau Show, para hoje, meu querido, está favorecido calçado. Tá chegando.
Olha só, se eu quero usar no seminovo, a hora é agora. Fone do Babá Veículos, em frente ao Feirão Atacadão. Ligue 88574799. Feirão Atacadão, E mais, hein? O Babá tá lá te esperando com o seminovo, revisado com garantia total para você trocar no seu usar. O Senhor Jesus, Ele deixou essas palavras da vida eterna. O apóstolo Pedro, ele falou em João 6,68. Ele disse para Jesus: para quem nós iremos? Se somente o Senhor tem a palavra da vida eterna. Então, como o Senhor Jesus disse, em João 8,51, Ele falou: aquele que guardar a minha palavra, este nunca verá morte. E essa morte não é morte física, é a morte espiritual. Somente Jesus Cristo tem este poder, esta autoridade de absolver o homem, de tirar o homem da condenação e transmitir para a salvação da vida eterna. Olha só, meu irmão, somente Jesus Cristo tem este poder, esta autoridade. A Bíblia diz que, Senhor, só existe um Senhor. Valeu. Vou falar agora. Para você ver o engano do mundo. O mundo acredita em milhares de senhores. Tem por divindade milhares de senhores. Mas a Bíblia diz que Senhor só existe um, que é Jesus. Não existe mais ninguém como o Senhor. Não existe nenhuma senhora. É o que a Bíblia diz, que só existe um Deus e um só Senhor. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6. A Bíblia diz que para nós só existe um Deus e um só Senhor, que é Jesus Cristo. Mas infelizmente as pessoas, elas querem ir além do que diz as Escrituras. Infelizmente as pessoas estão em doutrina de demônios, simplesmente por não acreditar no que está escrito, ou ir além do que está escrito. Aqui só tem mais bruxa. Só tem mais bruxa essa coisa. Mas por que não deixou isso aqui pra mim? A Bíblia diz em 1 Coríntios 4, versículo 6. A Bíblia diz que não é para nós ir além do que está escrito, além do que diz a Bíblia. Infelizmente muitos acreditam em crenças, em doutrinas, em fé de demônios. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. A Bíblia diz: o Espírito diz expressamente que se apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios.
Porque é tão difícil acreditar. Porque você quer além do que a Bíblia diz que você deve ter para se salvar. Porque você quer ir além do que Jesus disse. Se a Bíblia diz que só existe uma divindade, e essa divindade é Ele, é o Senhor Jesus. Porque você quer acrescentar divindades, senhoras, senhores, que a Bíblia diz que não é, Senhor, que não é divindade. Vamos lá, chegou a sua hora de comprar no Mais Supermercado. Senhor Jesus, Lembrando que o Mais Supermercado vai abrir amanhã. Amanhã é véspera do Natal. O Mais abre com suas ofertas. Tem promoção de frango a R$ 8,85. O Mais, você também concorre a um carro. Senhor Jesus, Lembrando que para hoje, abastecido do Ele disse em João capítulo 5, versículo 39. João 5, 39, Jesus disse: examinai as escrituras, porque vais cuidar de nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. A Bíblia não fala de mais nenhum outro Senhor. A Bíblia não dá a existência de nenhum outro Deus. Colossenses 2,9, a Bíblia diz que toda divindade, toda, você pode ler, abra sua Bíblia. Colossenses 2,9 fala que toda divindade, ela está em Jesus Cristo. É o único Senhor que a Bíblia diz que existe. Não existe nenhuma senhora, não existe nenhum outro Senhor sem ser Jesus. Puxa aí no Google. Você que me ouve, puxa aí no Google. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 5. Você vai ver que lá está escrito assim, ó: ainda que haja alguns que se chamam deuses, como há muitos deuses e muitos senhores. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 5. Muitos deuses, muitos senhores, é o que a Bíblia diz. 1 Coríntios 8, 5. E até, ó, milhares de senhores espalhados sobre a face da terra. Milhares de deuses espalhados sobre a terra. A Bíblia diz que ia ter. Mas em 1 Coríntios 8, 6, a Bíblia diz assim, ó: mas para nós só existe um Deus e um só Senhor. Primeira Coríntios 8, 5 fala que até milhares de senhores, e até vários senhores, e até vários deuses. No versículo 6 diz: mas para nós só existe um Deus e um só Senhor. Ponto. Jesus Cristo é o único Senhor que a Bíblia diz que existe. Efésios 4, 5. Um só Senhor. Uma só divindade. Colossenses 2, 9. Por isso que Jesus disse em João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
Por isso que a maior parte da população, quase a humanidade inteira, está sendo doutrinado por demônios, está acorrentados de pés e mão e pescoço, debaixo de condenação. O diabo só esperando o corpo dele tombar, para ele arrastar para o inferno. E o povo, porque o povo não quer conhecer quem é Jesus. No João 8:24, Jesus disse: se vocês não reconhecerem que eu sou, vocês vão morrer nos seus pecados. Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Por isso que o povo vive, como diz 1 a Timóteo, capítulo 4, versículo 1. 1 Timóteo 4:1. O Espírito diz expressamente, eu já citei esse versículo, mas vou falar de novo. Quantas vezes me der vontade eu vou dizer. 1 Timóteo 4:1. O Espírito diz expressamente que se apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Eu fui pregar num lugar aqui na Bahia, lá em Santo Inês. Quando eu cheguei lá e disse: a crença de vocês em Inês vai levar vocês tudo para o inferno, porque ela não é senhora coisa nenhuma e nem divindade. Eu comecei a falar capítulo e versículo da Bíblia. O endemoniado olhou para mim e disse: vai você versículo para o inferno. Olha, irmão. Foi o que eu ouvi para vocês verem. Ele falou para mim: vá você versículo para o inferno. Eu falando o que está escrito. Ninguém vai passar por inocente diante do Deus vivo. Diante de Jesus Cristo, a imagem do Deus invisível. Aquele que foi morto, mas ressuscitou. Ele está vivo. Jesus está vivo. Olha o Senhor, pastor Eduardo, olha o Senhor, meu irmão, Deus abençoe. Olha o Senhor, meu irmão. WhatsApp é 75981388982. Estilo Rural Pet Shop, localizado na Avenida Belardo Veloso, 139, em frente à Sede Refrigeração. O Senhor Jesus Ele deixou a sua palavra. E a Bíblia diz que essas palavras estão vivas. Hebreus 4:12. A Bíblia diz que a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. Hebreus 4:12. Sabe por que essa palavra
Sabe por que esta palavra é viva? Qualquer coisa criou. Porque o dono dela está vivo, ele ressuscitou. Olha, ser vestido. Por isso que essas palavras, ela tem poder para te salvar. Tem poder para te arrancar da mão do diabo. Tem poder para despedaçar todo o jugo e quebrar todas as correntes e aguilhões do inferno quando deposita. Porque está escrito que o Filho do Homem, ele se manifestou para desfazer com toda a obra de Satanás. Esse tem mais cores. Por isso que essas palavras é a única que tem poder para te libertar. Porque está escrito, Tiago 4,7, sujetai, pois a Deus, resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Portão do Brás, promoções imperdíveis e muitas opções para você arrasar nas festas. Corra logo, pois está rolando um super triplo final de ano. Se eu fosse aqui pregar algum outro tipo de palavra, algum tipo de ideologia humana, de ensinamento de homens, de pensamento de homem, eu estaria aqui perdendo meu tempo falando bobagem, besteira. Mas eu estou aqui em nome do Senhor Jesus Cristo, diante da palavra viva, diante daquele que ressuscitou dentre os mortos, daquele que é a ressurreição e a vida. Oi, Feliz Natal. A Bíblia diz, em João 11:25, o Senhor Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Foi o que Jesus disse. Não interessa falar de algum outro nome. A Bíblia só tem por fé as palavras que saíram da boca de Jesus. Livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 19, o versículo 13. Eu estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama a palavra de Deus. É o que a Bíblia diz. Apocalipse 19, versículo 13. Eu estava vestido de uma veste salpicada de sangue, o nome pelo qual se chama a palavra de Deus. Quem foi que foi esfolado vivo? Ainda não, estou sem tempo. Para tirar a sua pele, a sua carne dos seus ossos. Sofreu muitos açoites, foi ferido, segundo os historiadores, não está escrito na Bíblia. Pessoas que estudam coisas que não foi,
escrita. Ele estudou o instrumento que atingiu Jesus. A Zorak. Esse Zorak tinha na sua ponta tipo unha de gato. Desejo a todos os seus clientes amigos um Feliz Natal. Loja Papillon Fashion. Tá linda a loja Papillon Fashion. O seu lado dessa missão. Seja o momento presente de todas as maneiras possíveis. Era bem afinado. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus foi ensanguentado, foi quase esfolado vivo, foi moído. Lançaram uma coroa de espinho e colocaram na sua cabeça. Cravou uma coroa de espinho na sua cabeça. Furaram pés e mãos. E ainda transpassou ele com a lança do seu lado, que saiu água e sangue. Por isso que a Bíblia fala em Apocalipse 19:20. E está vestido de uma veste salpicada de sangue. O nome pelo qual se chama a palavra de Deus. Jesus, ele é a própria palavra de Deus. Apocalipse 19:13. E a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir as palavras. O Senhor Jesus disse a Escritura não pode falhar. Uma grande variedade de materiais para você da cidade e zona rural. Temos em espécie padrão de energia monocompleta. Engraçado que o povo, a maioria não consegue acreditar no que não vê. A maioria não consegue acreditar no que não vê. Somente as palavras de Jesus não bastam para ele. Não basta para ela. A maioria tem que ver um objeto para acreditar. Para colocar fé nessa maldição do inferno. Mas meu povo não sabe nem o que é fé. Sabe o que é fé? Lê lá em Hebreus capítulo 11. Você que precisa ver alguma coisa para acreditar. Você que precisa ter uma imagem de escultura para acreditar, para botar uma fé. Isso aí não é fé. A Bíblia diz que isso é doutrina de demônios. O diabo, quando vê a pessoa pregando a palavra, grita, vai trabalhar. Eu trabalho todos os dias. Até hoje eu trabalho. Trabalho a semana toda. Segunda a sexta, hoje eu trabalho a partir das 2 horas da tarde. Não sou vagabundo que vive de arrancar lã das ovelhas, de prosperar nas costas dos clientes, pedindo dízimo, e entrando, comprando mações. Mas eu trabalho, vivo no suor do meu rosto.
Se você acha que eu estou aqui para pedir dinheiro, para pedir o teu dízimo na tua oferta, vá para o inferno com o seu dízimo e oferta. Eu vim aqui pegar a palavra da vida eterna, que não tem nada a ver com dinheiro. Eu não estou aqui pregando evangelho de prosperidade, esse é evangelho do diabo. Então a maioria não acredita no que está escrito. Pensa que fé esse gostar de ir num pedaço de gesso, de barro, de pau e de barro. A Bíblia fala em Êxodo 4, Êxodo 20, no versículo 4. Está escrito: não farás para ti. Você pode ler na sua casa. Êxodo capítulo 20, versículo 4 e versículo 5. Está escrito assim: Êxodo 20, versículo 4 e 5. Não farás para ti imagem de escultura, de semelhança alguma que há em cima no céu, nem na terra, nem nas águas. Versículo 5. Não te curvarás diante delas, nem as servirás. Êxodo 20, versículo 4 e 5. A maioria acredita numa fé maldita, na doutrina de demônio. Sabe o que é fé? Bora ler o que é fé. Hebreus 11. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. A Bíblia diz que a fé é invisível. Olha, irmão. Olha, irmão. Deixa eu dar uma olhadinha. A fé é acreditar no Deus invisível. É acreditar que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, como diz as Escrituras. Essa é a fé. A fé é acreditar no invisível, no Deus invisível, mas real. Hebreus 11. A fé é acreditar no que nós não vemos. A fé é só acreditar. Em Jesus Cristo, como diz as Escrituras, em João 8, 37. João 5, 37. Olha, irmão. João 7, 38. O versículo que dizer:
João 7,38. Venha, mãe, venha. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rio de águas vivas fluirão do vosso interior. Essa é a fé. Jesus disse, em João 7,38, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rio de águas vivas fluirão do vosso interior. Por isso que a Bíblia diz, em Hebreus 11, que a fé, ela é acreditar das coisas que não se vê. Por isso que Jesus falou, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, é somente crer em Jesus. Como diz as Escrituras, somente isso. Para você ver, um dos maiores exemplos de fé, um dos maiores. A Bíblia fala em Apocalipse. Mas muitas vezes tem gente que não vai. Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1. Um dos maiores exemplos de fé. Você não consegue acreditar nesse. A maioria não consegue acreditar nesse Jesus. Que eu vou falar como ele é. A maioria consegue acreditar em um morto. Em um morto que está no crucifixo. A maioria consegue acreditar em um Jesus que está pendurado no madeira até hoje. Com o pescoço caído. Com semblante de dor. É o que a maioria consegue acreditar. Mas nesse aqui que eu vou falar, são poucos que acreditam neste. Ó Jesus, como ele é. Apocalipse 1, versículo 13. Em zona rural, temos em espécie padrão de energia mono completo, R$160. Tomada. Apocalipse capítulo 1, versículo 13. E no meio dos 7 cadiçais, um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito. Como? Cingido pelo peito. Um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã. Os seus pés semelhante a uma torre luzente, como que tivesse sido refinado numa fornalha. E a sua voz, como o vale de muitas águas. Você consegue acreditar em Jesus como a Bíblia diz que ele é? Você consegue imaginar? Olha só, das 9 horas você encontra a gasolina, dormida, infantil, o forno escravo, a mesa de banho, a comida chegando na casa dele, da Estilo Moda, desejando a você o Feliz Natal. Dal Rações, olha só, gente, aproveite. Dal Rações, você encontra rações e acessórios para o seu animal, tudo na sua pescaria. Acessórios para pescaria você encontra em Dal Rações. Alô, Bando! É isso mesmo. Dal Rações, localizado ali no calçadão da Caixara, também aqui na entrada. Já também Santo Antônio. Dal Rações, apresentações. Essa é a fé que a Bíblia diz. As Escrituras é bem claro em dizer como Jesus está hoje. Aqui a Bíblia diz que ele está sentado sobre um trono e vestido até os pés com a veste branca. Apocalipse 1:13. E
bota no seu lombo um cinto de ouro. E a sua cabeça e olhos. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca. E os seus pés como um latão reluzente, como que tivesse sido refinado na fornalha. Os seus pés como um latão reluzente, como tivesse sido refinado na fornalha. E as suas olhos, sua voz, como voz de muitas águas. Você acreditaria nesse Jesus? Não é o Jesus que está pendurado no madeiro, com pessoas caindo morto. Eu estou falando desse aqui que a Bíblia diz que ele está sentado no trono. Desse que nós leu, que ele está com o profeta cumprida. E a sua cabeça e cabelo eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Você consegue imaginar um Jesus assim? Troca esse de madeira que está no pedaço de pau por esse que ressuscitou. Porque a fé, ela não é pelo que se vê, é pelo que não se vê. Hebreus 11. Em Mateus 7:13. Vai na live, livro de G-Light 1440. Construir ou reformar, sua casa merece o melhor. Casa da construção, sua melhor opção. Em louças e tintas, adeias elétricas, tubos e conexões. Casa da construção. Casa da construção, construindo seus sonhos. Rua de Borguedes, número 11, Largo. Em Mateus 7:13 diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado é o caminho que leva à vida, e poucos há a que a encontram. Mateus 7:13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Você vê, a porta da perdição, a porta do inferno, as doutrinas de demônios que leva a porta larga, são muitos, a Bíblia diz, os que entram por ela. Mas pela porta estreita são muitos, vamos ver. Versículo 14. E porque estreita é a porta, e apertado é o caminho que leva a vida, e poucos são as que a encontram. Vocês já viram a doutrina de demônios dizer? Então esse caminho levando para Deus. Que Deus não vai mandar ninguém para o inferno. Todo mundo é filho de Deus, pai e seu irmão. É o que a religião do diabo diz. Porque eu não estou aqui pregando religião, estou aqui pregando em Jesus.
Jesus não é religião. Ele é o caminho, a verdade e a vida. João 14,6 ele disse isso. Então por isso tem milhares. Os filhos do diabo diz assim: todo mundo é filho de Deus. Deus, ele vai salvar todos. Deus não vai mandar ninguém para o inferno. É o que os filhos do diabo diz. Porque a Bíblia não diz isso. A promoção, tem umas coisas que tá R$ 39,90. Ele diz: toda religião é boa. Papa Francisco disse isso. Toda religião é boa. Todos os caminhos levam o homem para Deus. Toda religião é boa, leva para Deus. Já viu? Parou. Já acha logo, entendeu? Ô, Jesus. Valeu, vai. Dizem por aí que todos os caminhos levam para Deus. Toda religião, Deus aprova. A Bíblia diz que religião é causa de grande lucro. É para prosperar, para ter riqueza. É para granjear a riqueza, para juntar tesouro na terra. É isso que a religião serve. Por isso que Jesus disse: não ajunteis tesouro na terra, aonde a graça corrige, quando consome, aonde os ladrões miram e roubam. A todos os clientes e amigos, um feliz ano novo, feliz Natal e feliz ano novo, dia de muita saúde e muita paz e presente a toda a equipe da Carambola. Não dizem por aí que toda religião é boa, todos os caminhos levam o homem para Deus. Não importa a sua religião, o importante é ter em Deus. É o que dizem por aí. Nessa conversinha, Satanás tem arrastado milhares e vai levar muitos. Nessa conversinha, que todo mundo vai entrar no céu. Todo mundo vai entrar no reino de Deus. Todos vão se salvar, ninguém vai se perder. Eles dizem: Deus não vai mandar ninguém para o inferno. E por que a Bíblia diz em Mateus 7 que a porta que conduz à perdição são muitos que entram por ela, e a porta é estreita que conduz à salvação e à vida eterna, o caminho é apertado e poucos são que entram por ele? O que é que você me diz? De Mateus 7, 13 e 14. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Dia. É necessário entender uma coisa. Fios para a instalação da sua casa e do seu carro. Fios de qualidade com preços baixos. Temos lâmpadas, fontes, cornetas, materiais para irrigação. É necessário entender uma coisa. Que esse Deus, ele disse para Jeremias:
que é que tu vês, Jeremias? Jeremias disse, eu vejo a vara de amendoeiro. Ele disse, viste bem. Eu venho sobre a minha palavra para cumpri-la. Jesus disse, passarão os céus e terra, mas as minhas palavras, ela não há de passar. O Deus desta palavra, entendeu, irmão? Certamente não omitirá nenhuma vírgula, nenhum ponto, nenhuma interrogação, por causa de nenhum, de ninguém. Você sabe por quê? A Bíblia fala em Mateus 7, 13 e 14. O versículo 14 fala que a porta é estreita. A porta estreita, apertada é o caminho que leva a vida. E poucos há aqui a encontro. Sabe por que poucos vão entrar no reino de Deus? Como diz a Bíblia. É a Bíblia que diz, em Mateus 7,13, que a porta larga, espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E muitos, é o que a Bíblia diz, é que entra por ela. A própria Bíblia diz que vai mais gente. A própria Bíblia que diz que vai mais gente para o inferno do que gente para o reino de Deus. Poucos são os que vão se salvar. Mateus 7, versículo 13 e 14. Sabe por que poucos são os que vão se salvar, como diz a Bíblia? Porque essa porta, que a Bíblia fala em Mateus 7, 14, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele é a porta da salvação e da vida eterna. João 10, 9, Jesus disse, eu sou a porta. Aquele que entrar por mim, salvar-se-á. Olha quem é a porta estreita. Olha quem é a porta da salvação. Ele mesmo disse, João 10, 9, eu sou a porta. Aquele que entrar por mim, salvar-se-á. Sairá e achará pastagem. Por isso que por esta porta. Tá aí, meu amigo, para hoje, em nome também da panificadora São Francisco, Empório Natural, faça dos seus alimentos seu remédio. É o endereço do café de açaí, é aqui no Empório Natural. Por isso, que como a Bíblia diz que a porta é estreita, e essa porta é Jesus. Você precisa passar por esta porta. Você precisa ser aprovado pelo Senhor, que é a porta. João 10, 9. Eu sou a porta. Jesus disse isso. Mas, irmão, o que é que eu faço?
passar por esta porta, uma doutrina foi estabelecida. Uma doutrina desceu lá do céu, daqui para a terra. Quem foi que pregou, irmão, essa doutrina? Pela boca de quem que saiu estas palavras de vida eterna? João 6,68, Pedro disse: para quem nos vai? Somente tu tem a palavra da vida eterna. A porta vai passar por esta porta que é Cristo. Este deve se arrepender. É o primeiro passo. Visite uma de nossas lojas, procure um vendedor, compre pelo site ou pelo WhatsApp oficial 0800 744 0010. Neste Natal, presente é o Boticário. Promoção válida até 5 de dezembro. Primeiro passo vem por arrependimento. A Bíblia fala em 1 João 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. 1 João 9. A Bíblia diz também: se confessarmos nossos pecados, se confessarmos, Peças de roupas a R$5. É isso mesmo, peças de roupas confessar quem? Aqui eu devo confessar meus pecados ao Papa, aos padres. Se Jesus está vivo, ninguém pode substituir aquele que vive e reina para todo sempre. João 9. A Bíblia fala: se confessar os nossos pecados, Jesus vai nos perdoar, nos purificar de toda injustiça. Para passar para a porta que é Cristo, ele vai só dizer: eu acredito em Jesus, eu acredito em Deus. A Bíblia fala em segunda. A Bíblia fala em Tiago, livro de Tiago, capítulo 4, versículo 19. Tiago 4, 19. A Bíblia diz: Tiago 4, 19. A Bíblia diz: crê tu em Deus, faz bem. Os demônios acreditam que estremece. Mas agora tem menos gente. Os demônios acreditam que estremece. Os demônios acreditam que estremece. O crente não vai salvar ninguém. Porque a Bíblia fala em Tiago 2,19 que os demônios acreditam em Deus, que chega e estremece. Casa da Construção, construindo o seu sonho. Rua Agenor Guedes, número 11, Largo do Maracanã, Abacosta. Fone 3634-1653. Tiago 2,19. A Bíblia fala que os demônios acreditam em Deus, que chega e estremece. Quem Deus não vai te salvar, porque os demônios não me acreditam e eles estão condenados. Mas o que é que eu faço, irmão?
para eu se salvar? A mesma pergunta que fizeram para Paulo e Silas em Atos 16. O carcereiro queria tirar sua própria vida, porque Deus mandou terremoto, soltou todos os presos. Ele queria se matar. Paulo e Silas não deixou. Aí o carcereiro perguntou: varão, irmão, o que é que eu faço para eu ser salvo? Ele diz, Paulo e Silas disse: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. Pode ser, pastor. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Mas crê como, irmão? Obedecendo o seu santo, imaculado, irrepreensível evangelho que foi descido do céu e pregado pela sua boca. Isso é que é fé. É acreditar no Deus invisível. É acreditar no que não se vê. É o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz, eu acredito sem hesitar. Sem ter interrogação na minha cabeça. Porque eu creio em Jesus, como ele falou, em João 6,38. Quem crê em mim, como diz as Escrituras. A maioria diz. A maioria diz assim: eu tenho Deus. Deus é comigo. Se perguntar para quase todas as pessoas, elas vão dizer isso. Mas a Bíblia não diz isso. Sabe o que é que a Bíblia diz? Em 2 João, você pode abrir a Bíblia e ler. Você, meu irmão. 2 João, capítulo 1, versículo 9. Que aquele que não perseverar na doutrina de Cristo não tem Deus. E quem perseverar na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Bora ler 2 João 1:9. 2 João, capítulo 1, versículo 9. Todo aquele que quer prevaricar e não perseverar na doutrina de Cristo, não tem Deus. Quem perseverar na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. É a Bíblia que diz que aquele que não obedece ao Evangelho de Jesus Cristo, que não anda na sua palavra, não tem Deus. Mas aquele que perseverar na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Esse que está pregando, você tem Deus, tem certeza? Tem certeza que você é de Deus? Você tem certeza absoluta que você é de Deus? Se a Bíblia diz que aquele que não obedeceu ao Evangelho de Jesus não tem Deus. Mas aquele que obedecer, é a Bíblia que diz que quem não obedece ao Evangelho de Jesus, quem não obedece ao Evangelho de Jesus é filho do diabo. É a Bíblia, eu posso mostrar na Bíblia. Aquele que não obedece ao Evangelho de Jesus não tem Deus. Eu acabei de ler na Bíblia.
Será que a Bíblia mente? Ou você é um filho do diabo, pai da mentira? João 8,44. Jesus disse: o diabo é o pai da mentira. Para manter a verdade, Jesus disse: o mundo me odiou. Por isso que vocês mataram ele. Porque vocês preferiram encher a cara de cachaça. Vocês preferiram prostituição. Vocês preferiram tortura de demônios. E esse modelo ela não vai gostar. Gente, opa! Será que a Bíblia está errada em dizer isso? É o próprio Evangelho que diz. Segundo João 9. Olha o que a Bíblia diz. Quando aquele quer prevaricar e não perseverar na doutrina de Cristo, não tem Deus. Quem perseverar na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. A Bíblia é verdade ou é mentira? Essa palavra é mentirosa. Quem obedeceu ao Evangelho de Jesus, diz a Bíblia, tem Deus. E quem não obedeceu ao Evangelho de Jesus Cristo, não tem Deus. Eu acabei de ler. 2 João 1,9. Olha, irmão, Deus abençoe. Maria. Olha, o povo não quer acreditar no que Jesus disse, no que diz a Bíblia. Uma coisa é ouvir falar o que eu acho, o que eu penso, de certo ou errado. Não estou falando o que Jesus disse, é o que está escrito. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8, a Bíblia diz que Deus, como labareda de fogo, tomará vingança contra todos aqueles que não querem ter o conhecimento de Deus e que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Este sofrerá eterna perdição, longe de Deus e da glória da face do seu poder. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8. Como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus. Olha o que a Bíblia diz. E dos que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais pelo castigo padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Vamos lá ver? Tem outras peças aqui, quer dar uma olhada? Tem de 20, de 20. Tá bom. Tá certo. Lê a Bíblia. Eu acabei de ler em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8. Você sabe o que significa a perdição na Bíblia?
Bíblia. Perdição na Bíblia. É o que Jesus disse nos Evangelhos. Sabe o que é perdição na Bíblia? É o que Jesus disse nos Evangelhos. E é o que, irmão? A Bíblia diz que na perdição é onde há fogo, choro, ranger de dentes, onde o bicho nunca morre e o fogo nunca se apagará. Essa é a perdição da Bíblia. Em 2 Tesalonicenses 1:8, a Bíblia diz que Deus tomará vingança dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição, longe de Deus, ante a face do Senhor e a glória do seu poder. O próprio Evangelho de Jesus Cristo diz, a própria palavra de Deus diz, que aquele que não obedecer ao Evangelho de Jesus, Deus vai lançar no inferno. É o que a Bíblia diz. Você que sabe. Aqui na Empório Natural você eu li na Bíblia, eu posso te mostrar a Bíblia. Mas Deus não vai colocar a faca no seu pescoço. Não vai te obrigar a você a aceitar essa verdade. Ou você aceita essa verdade, ou você aceita a mentira do diabo e vai queimar no fogo do inferno com ele por toda a eternidade. Eu li na Bíblia que Deus vai lançar na perdição aqueles que não obedecem ao Evangelho de Jesus. Do que é perdição na Bíblia? Lago de fogo e enxofre, onde a chama, ranger de dente, onde o bicho nunca morre e o fogo nunca se apagará. Porque o assunto do cristão verdadeiro é só Jesus Cristo, não tem outro. Não tem outro assunto. Não tem outro nome para falar. Não tem. A Bíblia não tem outro nome para falar. O assunto é um só nome. Por que é só um nome? Porque eu só creio só em um nome só. Porque a Bíblia diz, em João 6:28, perguntaram para Jesus, o que é que eu faço para obedecer a Deus? Você sabia que fizeram essa pergunta para Jesus? Em João 6:28, perguntaram para Jesus, o que é que eu faço para obedecer a Deus? Em João 6:29, Jesus disse, a obra de Deus é esta, é que creia naquele que Ele enviou. Ponto. Essa é a obra de Deus. É crer somente no seu Filho, na divindade única.
A divindade única. A Bíblia diz: eu se coloco diante de vós a bênção e a maldição, a morte e a vida. Escolha a vida para que viva. Em João 5:24, o Senhor Jesus disse: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim e nas minhas palavras não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João 5:24. Na verdade vos digo. Amém, irmão? Que aquele que crê em mim, aquele que crê em mim nas minhas palavras, e naquele que me enviou, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Só existe um jeito de você sair debaixo de condenação. É somente com o libertador. O libertador maior do que Moisés. A Bíblia diz que no princípio, quando Deus criou o homem e a mulher, todos já conhecem a história, a palavra. Eles comeram do fruto, aí veio o pecado e a morte. E todos passaram a ser condenados. Ninguém poderia tirar da condenação. Aí veio Jesus, somente ele, porque ele desceu lá de cima do céu. Ele é o Filho de Deus vivo. Ele estava em cima antes da fundação do mundo. Ele só foi descer para aqui para a terra, para vir pregar a salvação e a vida eterna. E pronto. O Senhor Jesus, ele desceu aqui, ele veio com um propósito de tirar as pessoas da condenação da morte, libertar os cativos, os oprimidos. Esse foi o grande propósito de Cristo. Como diz Lucas, capítulo 4. Lucas capítulo 4, versículo 17. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Aqui está Jesus que está falando. E quando abriu o livro, achou o lugar que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar a liberdade aos cativos, e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E eu, encerrando o livro, tornou a dar ao ministro. Assim bate os olhos de todos, na sinagoga estavam fitos nele. Ele veio para pregoar a liberdade aos cativos. Ele veio para quebrar as correntes, aguilhões e cadeados. Ele veio para te arrancar da mão do diabo. A Bíblia fala em João 8,36: se verdadeiramente o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem é que liberta? Somente Ele pode fazer isso. Não somente te libertar, mas te salvar e te dar a vida eterna no reino de glória. Ele veio, como diz a Bíblia, para desfazer com toda a obra de Satanás. Por isso que eu não respeito doutrina de demônios. Por isso que eu não respeito religião nem conversa do diabo. Porque eu só tenho por verdade e por salvação e vida eterna aquilo que saiu da boca de Jesus. O que Jesus mandou pregar, eu vou pregar, que é o que está escrito. Marcos 16,15.
O Senhor Jesus disse, indo por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Jesus disse que ia enviar o Espírito Santo para ensinar em nós toda a verdade. Busca o Espírito Santo. O Espírito de Deus. Para você ver a seriedade. A Bíblia diz que aquele que não tiver o Espírito de Deus, esse tal não é dele. E que não é de Deus, é do maligno. Que Deus em Cristo nos dê entendimento. O que vos converta das trevas para a luz, da condenação e da morte, para a salvação e a vida eterna em Cristo Jesus, o Senhor. Eu não poderia encerrar essa pregação sem antes dizer a vocês todos que participam dessa festa, desse dia 25 de dezembro. Vocês dizem que é o nascimento do menino Jesus. Pesquise o que é essa festa. Não tem nada a ver com Jesus. Essa festa, esse dia é um dia pagão, que cultua a Deus pagãos, a imagens, esculturas. Tamo junto aí, qualquer coisa, tamo aí. É um dia que o catolicismo romano, ele oficializou esse dia para comemorar, entre aspas, o dia de Jesus, do menino Jesus. Não existe menino Jesus. Existe Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele estava no princípio com Deus. Ele toda a vida foi Senhor. Toda a vida. Jesus já começou porque a Bíblia fala que Jesus, ele saiu de Deus. Quando Jesus sai de Deus, Jesus não sai menino. Jesus, ele já sai homem. O espírito adulto. Ele só fez descer do céu, mas ele nunca foi menino. A matéria física, o corpo físico dele, teve os dias de criança aqui na terra. Mas o que estava dentro dele nunca foi menino. Sempre foi o Deus vivo dentro de um corpo de carne. Por isso que com 12 anos de corpo físico, ele foi no templo pregando a palavra. Esse dia, que é seguidor de Jesus Cristo, não irá comemorar. Faça outro dia o que você tem para fazer. Se vai fazer um come de bebe, fazer alguma coisa para fazer, faça outro dia. Se você comemorar esse dia, você está comemorando a data de um Deus pagão, do Deus Sol. E antes de eu vir para aqui, você está pensando que eu vim falar o que eu não sei? Pesquise para você ver. São deuses pagãos.
É um dia do diabo, não um dia de Jesus. Dizendo o Senhor, aqui na terra, novamente você vai arrebatar a sua igreja. Deus em Cristo vos dê arrependimento e vos salve de toda a vossa maneira de viver. Acender velas pra ele. A minha terra proteja com o Senhor. Irmã, Deus abençoe, viu? Obrigado, Deus abençoe. Tirado da água por um pescador, mas quando a água viu este Senhor, se abaixou pra ele por cima andar. Ele jamais foi caso e caiu pela multidão, mas sempre teve dela compaixão, multiplicando os pães para comer. Nunca mandou fazer novena